esse é o Papo com Lojista, esse novo quadro aqui do canal, onde a gente aprofunda temas relacionados à gestão de lojas. Não é? E eu quero começar deixando um recado, dando um recado, um aviso. Nós, a partir de agora, estamos também no formato podcast. Então, nós temos o quadro aqui no canal do YouTube e também o áudio. Eu sei que muita gente gosta de ouvir, então a gente disponibilizou também no formato podcast nas principais redes sociais de podcast. Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais, é só você pesquisar aí se você gosta de ouvir o bate-papo, você vai encontrar aí nas principais redes sociais o podcast do Falando de Loja desse quadro, né? O Papo com Lojista. E o papo de hoje é sobre ameaças e oportunidades no varejo. Esse é um tema muito presente, muito atual e muito debatido. Mas a gente escuta demais. Eu, como consultor, então, sempre sou questionado a respeito disso. Hermelino, como é que vai ficar o varejo? Qual que é o nosso futuro? Ainda vai ser um bom negócio? A internet vai dominar? A loja vai migrar muito para a internet, as lojas virtuais? Enfim, a gente está no meio de uma revolução e realmente é uma revolução importante. E se a gente não entender exatamente o que está rolando, né, quais são as tendências, fica difícil, inibe o investimento, a expansão dos negócios, a própria credibilidade, né? Se eu não acreditar no meu negócio, ou tiver dúvidas se eu estou num bom negócio ou não, com certeza isso não é bom, me deixa inseguro. E essa insegurança, se o líder está se sentindo inseguro, evidentemente que isso é transmitido para a equipe, contamina e não é bom para ninguém, né? Inclusive para o consumidor, para os clientes. Nós precisamos de tudo, de carro, sapato, de celular, de óculos, relógio, de comida, enfim, de morar, de médico, de plano de saúde, etc, etc. Né? Então, as demandas existem, estão aí, e quando o empresário está inseguro, não sabendo exatamente quais são os investimentos, qual é a linha que vai adotar, enfim, acaba impactando de maneira negativa e todos perdem. Qual que é a reflexão que eu quero propor? Quais são as principais ameaças realmente que nós temos de imediato e de médio a longo prazo que a gente poderia listar e pensar, a partir das ameaças, quais seriam as oportunidades que nós teríamos para buscar e otimizar o nosso negócio, fazer com que realmente o negócio seja interessante, rentável, que atenda um bom mercado e que eu prospere, né, do ponto de vista do empresário. Bom, eu começo primeiro essa reflexão. Eu sei que hoje o maior medo, ou pelo menos a absoluta maioria dos lojistas manifestam como o maior medo as lojas virtuais, a internet, como mais representativo, como principal concorrência. Mas eu sempre gosto de fazer um questionamento que é o seguinte: quando eu estou conversando com o lojista, eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer. Assim, quem é o teu principal concorrente? Né? E a maioria vem colocando ou a internet ou uma outra loja que trabalha no mesmo segmento. Não, meu principal concorrente é esse aqui, tal, realmente briga diretamente comigo e tal, a gente disputa os mesmos clientes e tal. Mas esse já é uma primeira análise que eu acho que precisa ser expandida, ela não pode ficar só nesse ponto de vista. Por quê? Porque, na verdade, hoje o conceito de concorrência, quando a gente olha para o mercado, é muito mais amplo do que isso. Então, essa de fato é uma ameaça. Por quê? Concorrente hoje talvez os indiretos sejam mais significativos do que os diretos. Né? Quem são os meus concorrentes indiretos? Aqueles que disputam a mesma renda do meu consumidor, do meu cliente potencial. Né? Por exemplo, eu tenho uma loja de confecção feminina. Né? Quem é o meu principal concorrente? Evidentemente que as outras lojas de confecção feminina são meus concorrentes diretos, que estão ali disputando o mesmo segmento, o mesmo cliente, etc. e tal. Porém, eu sempre coloco o seguinte: se você está trabalhando num segmento de alta renda, você tem um perfil. Se você trabalha atendendo o público médio, o público baixa C&D, baixa renda, enfim, você tem ameaças diferentes que estão no mercado e não são do seu segmento. Exemplo, o celular hoje ele impacta muito. A gente sabe que novos modelos lançados aí um atrás do outro e tal não são baratos, né? E
a absoluta maioria do consumidor hoje não tem condições de adquirir todos os produtos que são lançados no mercado. Não é? Então, sai um modelo novo de telefone, por exemplo, e é caro. A pessoa compra aquilo, evidentemente ela tem que conter o consumo em outras áreas. Quantas vezes a gente ouve uma pessoa dizendo assim, não, eu comprei o último modelo telefone que lançou agora, eu tenho que dar uma segurada no tênis, na roupa, não é? Vou reduzir meu consumo de restaurante, porque eu não estou dando conta de consumir tudo que eu gostaria de consumir e tal, e por conta de comprei uma moto e estou pagando a prestação, então vou ter que dar uma segurada na roupa ou em outro tipo de consumo que tenho e tal. Ou seja, o que isso está contando para a gente? Que concorrentes indiretos, aqueles que disputam a renda do meu cliente, não é, têm um impacto bastante forte. Eu preciso me organizar e me planejar para isso. Não é? O que poderia ser feito para tentar enfrentar essa concorrência com habilidade, com estratégia, de fato, para ocupar um determinado espaço. Não é? Bom, esse é um lado. O outro lado é o comércio virtual. Né? Realmente eu percebo que tem muito lojista preocupado como se todo o varejo fosse migrar praticamente para o virtual. E não é bem assim, a gente precisa entender isso um pouco. Né? Eu vou fazer um papo exclusivamente tratando desse tema, porque ele merece uma reflexão bastante aprofundada. Mas, em princípio, eu costumo dizer o seguinte, não é bem assim. Uma loja virtual ela é tão cara quanto, ou até mais, do que uma loja física. Não é só ter um site. Não é? Você disputar a atenção na internet demanda ferramentas técnicas, pessoal especializado, investimentos que não são pequenos, uma estratégia bem elaborada. Não é? Se você entra no marketplace, se você vai colocar sua loja dentro do grande guarda-chuva, se você não está habituado com esses termos, né? Marketplace são essas grandes lojas que você entra como como se fosse pertencente a essa loja, né? Um exemplo, Americanas.com, Extra, Magazine Luiza, você pode se cadastrar e vender como se fosse parte como se fosse um shopping, né? Participando disso e tal. Só que você vai vender com a marca deles, etc. e tal. Enfim, mas isso tem um custo relativamente alto, não é barato. 16% em média que se paga aí de taxa para estar lá, sobre faturamento, frete, etc, etc. Então, não é assim tão simples, não, porque quando eu vou no físico e pergunto para um lojista quanto que o aluguel representa, né, o ponto dele, quanto que representa para ele estar ali, dificilmente é 16%, 15%, 16%, 18% para entrar ali. Enfim, né? Então, existe essa... Não é assim, então a internet vai simplesmente dominar. Eu acho que alguns segmentos têm um impacto muito maior do que outros. Então a gente percebe que isso sim influencia. Não é? Vou dar um exemplo. O eletroeletrônico, você vai comprar uma geladeira, você vai comprar um sofá, você vai comprar uma máquina de lavar roupa. Normalmente você chega na loja, mesmo que você chega numa loja física, dificilmente você vai botar isso dentro do carro, até porque nem cabe, né? A não ser que você tenha um caminhão. Senão você não tem como levar isso, chegar, comprar, botar no carro e levar. Então, você já tem um prazo de entrega, e aí acaba ficando muito parecido com você comprar na internet. Se você confia e etc e tal, às vezes você consegue melhores condições na internet do que na loja física, e assim por diante, assim como amplitude, né, de lojas que você consegue visitar no computador e que você fisicamente às vezes não consegue. Enfim, então alguns segmentos são mais impactados do que outros. Confecção, calçados, já nem tanto. Dentro de calçados existem algumas partes específicas que sim, vai impactar e tal. Então, ou seja, entender esse mercado como é que funciona, né, a tendência que está indo, para que a gente consiga se organizar. Um exemplo que eu trago é o seguinte, vamos começar lá do princípio, então, para tentar organizar o raciocínio e entender quais são as principais ameaças de fato que a gente tem. Bom, a partir desse raciocínio todo que a gente trouxe, aquele que disputa a renda do meu consumidor é meu concorrente, a internet é meu concorrente, ok, tá. Mas vamos lá no princípio. Até pouco tempo atrás, quando a gente ia estudar administração, marketing, o que se apresentava, né, baseado lá
em Kotler, o grande guru do marketing, da administração, dizia, não, vamos botar foco nos 4 P's, no composto de marketing, são os 4 P's, produto, preço, promoção e ponto, né? Ou praça, a localização. Esse era os pilares que tinha que dar foco para poder você organizar todo o seu negócio, se estruturar para competir com excelência e ter bons resultados. E realmente era assim. Não é? Eu costumo dizer assim, se o lojista, se o empreendedor entendesse do ramo dele, soubesse comprar, encontrar bons fornecedores, comprasse bem, tinha uma boa loja, bem localizada, um preço razoável, competitivo, eu ficava rico. Era o que bastava para competir nesse mercado. Hoje a gente percebe que, por conta disso que a gente já trouxe aqui, não é mais suficiente. É necessário acrescentar mais alguns P's aí nesse composto. Um deles é pessoal, por exemplo. Não se pode mais simplesmente contratar de qualquer jeito e jogar na loja, né? Apesar de que isso ainda é muito comum. Tanto que eu sempre desafio, quando a gente está conversando sobre isso, eu conversando com lojistas e tal, eu sempre desafio, você quer saber como que está a coisa? Sai para comprar. Né? Entra aí no shopping, sai na rua, entra nas lojas para comprar, que a gente vê ainda a precariedade. Né? Ainda é muito ruim o padrão de atendimento, o nível técnico das equipes nas lojas. Né? Em geral, né? Gerentes e as equipes de venda. A gente ainda tem um espaço gigantesco para trabalhar. Eu acho que percebe que às vezes a gente está olhando lá na internet, lá em cima, e aqui, o que está na nossa mão aqui, ainda eu acho que são ameaças até muito mais impactantes, muito mais fortes, porque quem traduz resultados de uma operação, de uma loja, é a equipe. Não é? Então, esse é um primeiro aspecto que eu reputo como uma ameaça importantíssima e a gente precisa estar atento a ela. Outra coisa, a gestão dessas equipes. Então, você tem a equipe em si, a contratação, saber selecionar, contratar, e mais do que isso, a gente sabe que é difícil encontrar bons profissionais já preparados no mercado, até porque os que estão bem preparados estão bem empregados, estão ganhando bem e não estão assim tão disponíveis no mercado. A gente sabe que é difícil você achar gente mais preparada. Ok, e aí, o que eu faço? Então, eu preciso ter toda uma estratégia de capacitação, não é? Selecionar pelo menos quem tem potencial de crescimento, de assimilar os conhecimentos e ter uma estratégia, uma programação, ter um planejamento de capacitação das equipes. Agora, capacitar e acompanhar. Não é? Para isso eu preciso de liderança, então eu preciso realmente pensar sobre isso. Não é simplesmente pegar o meu melhor vendedor e promover para gerente, pronto, eu estou premiando esse gerente e muitas vezes eu estou criando um problema para ele, que não vai conseguir desempenhar todo o seu potencial, e para a equipe, que não vai conseguir produzir, vai entrar em conflito, etc. e tal, e a empresa perde, os clientes perdem porque são mal atendidos, porque não tem uma equipe bem capacitada, bem gerenciada, enfim. Não é? Então, percebe que como são ameaças muito presentes, muito próximas, e que eu não vejo ainda a devida preocupação para que realmente se transforme essas ameaças em oportunidades. Veja bem, as lojas físicas não vão desaparecer assim do dia para a noite, não faz sentido. Quantos shoppings tem no mercado? Será que todos vão fechar? Vai se fazer o que com isso? Não é? Será que realmente do dia para a noite todo mundo vai migrar? Não. O que acontece é o seguinte, às vezes a gente é que está jogando o cliente para fora e por não dar foco necessário naquilo que é básico. Além de uma série de outras ameaças que efetivamente você tem na prática e que a gente não está enxergando, está olhando para o lado errado. Então, entender concorrência, entender pessoal, como fazer para realmente transformar a loja num show de atendimento, não é? E mais uma série de outros fatores que são importantes a gente listar aqui e começar a pensar sobre eles. Você quer ver outro exemplo? Esses dias eu estava conversando com um lojista, tem uma loja de 50 metros quadrados mais ou menos, e qual o mix de produto dele? Eu trabalho com confecção feminina, confecção masculina, cama, mesa e banho e acessórios. Como assim?
Como que você vai trabalhar com amplitude de departamentos desse tamanho numa loja de 50 metros quadrados? É evidente que não é possível, que não vai dar. Só de pensar no departamento de cama, mesa e banho, a gente sabe que são peças volumosas, que ocupam espaço. Então, para expor, fazer vitrines, expor na loja, etc. e tal, vai ocupar um espaço relativamente significativo dentro desse salão de vendas e não vai permitir espaço para se expor outras mercadorias. Além do que, variedade. Se eu trabalho com confecção, eu preciso ter opções de cores, modelos e tamanhos. Então, como? É impossível você colocar isso dentro desse salão. Evidentemente que não dá. O estoque disso, né, a estocagem dessas mercadorias dentro de espaços limitados, ou seja, ele vai ser ruim em todos os departamentos, ele não vai ser bom em nada. Não vai conseguir atender bem e vai criar um problema. Isso envelhece, o giro de estoque baixa, né? Então, a partir do momento que vai baixar, gira mais lentamente. Enfim, é incoerente se ter isso. Mas ainda a gente vê. Claro que eu peguei um exemplo relativamente exagerado, apesar de que ele é real, né? Eu não estou inventando isso. Mas a gente vê muito isso por aí. Lojas que acabam tendo uma amplitude de departamentos ou de mix de produtos que acaba extrapolando e não fica bom em nada, né? Não é forte em nada e tal. Então, isso a gente chama de posicionamento, né? Posicionamento mercadológico. Quem é meu público-alvo? Quem é que eu vou atender? Qual é o perfil desse público? Né? Um outro exemplo que eu trago, ainda em cima disso, que eu reputo como ameaças muito importantes e que ainda ocorrem muito, às vezes eu vejo pequenas lojas ou pequenas redes querendo jogar no mesmo campo que grandes players, que grandes redes. Não é? Então, às vezes eu vejo magazines, lojas de departamento pequenas ou médias, entrando, querendo participar no mercado, se posicionando exatamente como as grandes redes. Então você pega lá um magazine de 300 metros quadrados querendo enfrentar uma C&A, uma Riachuelo, uma Renner, com o mesmo estilo. Só que tem algumas diferenças que precisam ser consideradas. Né? Aí você vai olhar, quantas lojas você tem? Eu tenho 6 lojas, eu tenho 15 lojas, tenho 10 lojas. Como é que você vai? Qual é a tua escala de compras? Não é? Qual é a tua comunicação com o mercado? Como é que você consegue a tua logística, e etc, etc, etc. Então você vê que está longe, está distante. Então é importante entender isso aí. Distante em que sentido? Bom, se você compra 100 peças desse item aqui, o outro compra 100 mil. Não é? Enquanto que você, para se comunicar com o mercado, você tem as suas limitações por ser pequeno, por não ter a mesma capacidade de verba, de disponibilidade de verba, não é? Você não tem condição de fazer 2 milhões de catálogos, de fazer encartes, de estar na mídia muito, muito forte. Não é? Então, enquanto que um grande player ele tem verba para isso. A própria logística, não é? A gente sabe que essas grandes redes, elas já recebem a mercadoria etiquetada, encabidada, né? Já vem prontinho. Tem algumas que já vem na arara, vem montado, né? A transportadora, quando traz, já coloca no salão de vendas direto. Então, enquanto que uma rede menor tem todo um trabalho de logística, de cadastramento de produtos, etiquetar, distribuir isso, abastecer a loja, etc. E tal. Ou seja, a gente precisa pensar nisso. Então, se eu for entrar, jogar no mesmo campo que um adversário forte, eu tenho que ter uma estratégia diferenciada. Não é? Se essas grandes redes trabalham com autosserviço, será que eu tenho layout, eu tenho uma agência que vai planejar o meu VM, o meu visual merchandising, a minha sinalização, a minha comunicação com o mercado, a minha departamentalização, mix de produtos e etc., no mesmo nível que esse meu concorrente? Ou seria mais interessante eu criar um diferencial para que o cliente perceba, não, eu prefiro comprar aqui porque aqui é uma loja mais especializada, ou o atendimento aqui é campeão, eu entro aqui, tem um vendedor que não é aquele chato que fica andando atrás de mim, tentando me empurrar coisas que eu
não gosto, ou me cuidando, enfim. Não é? Então, quais são as variáveis que eu posso olhar e falar assim, poxa vida, realmente eu não tenho essa capacidade de compra, de logística, de marketing e etc., mas eu tenho coisas que eles não vão conseguir ter. Não é? O que se consegue? Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que eu achei muito interessante. Um restaurante... dentre várias coisas que diferenciou, uma delas era uma placa assim na parede, colocando, aqui não tem Wi-Fi, converse com a pessoa que está na sua frente. Percebe? Se está todo mundo aqui, ele disse assim, não, aqui a gente criou um ambiente agradável e a gente trabalha dessa maneira. Não é? Então, se o movimento está para cá e eu entrar nesse movimento, eu sou mais um ali no meio tentando aparecer. Enquanto que, se eu percebo um espaço que eu posso transformar essa ameaça numa oportunidade, não é? Eu vou criar um diferencial que o cliente vai falar assim, poxa vida, está todo mundo assim, mas aqui é diferente. Não é? Ou o que eu poderia diferenciar, né? Ou é pelo mix de produto, pela especialização, pela capacitação da equipe, onde uma loja menor ela tem condições de dar uma atenção muito maior para os clientes, desde que você tenha um bom gerente, você tenha uma equipe treinada, acompanhada, que você tenha as ferramentas necessárias para se fazer esse acompanhamento. Não é? Então, existe espaço no mix, na sinalização, no preço, no crediário, e uma série de outros fundamentos que você pode olhar e falar assim, não, eu vou trabalhar esses fundamentos aqui com essas ferramentas, com essas pessoas, com esse tipo de diferencial, de conhecimento e etc. Então, é possível, sim, você se diferenciar e aproveitar essas oportunidades. Não é? Comprar é uma necessidade, não é? É um prazer acima de tudo. Os clientes gostam de bons produtos, gostam de bom atendimento, gostam de facilidade, enfim. Então, eu preciso, a partir desse pensamento, olhar e falar assim, não, que espaço que eu vou ocupar? Não é? Que estratégia que eu vou adotar. E para isso é fundamental ter essa noção. Peraí, se eu tenho uma loja que não tem um espaço suficiente para ter 15 departamentos, não é? Por que eu vou tentar oferecer, me iludir achando que se eu tiver mais opções aqui de mercadorias, eu vou encantar mais o meu cliente, sendo que quando você olha, cada departamento está fraco. Não é bom em nada. Não é assim que eu vou encantar. Então, seria interessante pensar sobre isso e definir a sua estratégia. Não? Que público que eu vou atender, que extensão de linha de produtos eu vou trabalhar, não é? Qual é o meu diferencial que eu vou propor para os meus clientes, que a minha equipe vai entender exatamente, né? Não cair naquela cilada de missão, visão, valores, colocar um quadro na parede, só preocupado com as palavras bonitas que estão ali, e a minha equipe não tem nem ideia daquilo, não está engajada, não está envolvida com aquilo. Né? Em termos de ferramentas, não dá mais para hoje administrar no peito, no olho, não dá mais para ser assim. Né? E ainda é assim de maneira bastante frequente. Né? Eu digo por mim, quando estou conversando com lojistas, que eu faço perguntas técnicas, de indicadores, a absoluta maioria não tem. Começa pelo próprio cadastro de produto, a gente vê que compra um sistema preocupado somente com, olha, eu preciso dar entrada em mercadoria, gerar etiqueta, eu preciso faturar aqui, emitir cupom fiscal, e eu preciso lançar minhas contas a receber, minhas contas a pagar, e como se isso bastasse. Aí você faz uma pergunta de um indicador para saber como está a gestão. Começa perguntando qual é o seu ponto de equilíbrio, né? Qual é o seu break-even point aqui. Não sei, chuta. Por quê? Não tem essa informação, não cuida. Quando você fala de cadastro de produto, como eu estava dando esse exemplo, o que eu quero dizer com isso? Bota um garoto lá para dar entrada e não treina, não define árvore de produtos. Né? O que é árvore de produtos? É categorias, é categorizar adequadamente, porque daqui a pouco você tem o mesmo produto, né, com 3, 4 códigos na loja. Então, qual é a árvore de produto, o que é grupo de produto, o que define produto, modelo, material, etc. Ou seja, qual é a estrutura para eu categorizar e na hora que vou cadastrar um produto, eu não criar nomes diferentes para produtos similares, produtos iguais, porque a hora que eu tiro um relatório eu não consigo, isso está esparramado no sistema, percebe? Então, como é importante isso? E não se dá essa importância.
Então, ao mesmo tempo que você olha todas essas ameaças que tem no mercado, onde é que estão as oportunidades? Quem prestar atenção nisso, se organizar, não é? Realmente entender o que é a gestão de varejo, quais são as ferramentas, as estratégias, os conhecimentos que eu preciso ter para trabalhar em cima disso, são as oportunidades que realmente existem, estão aí e eu vejo muita gente ainda negligenciando porque está olhando para o lado errado. Então, as verdadeiras ameaças que a gente encontra, elas estão muito mais da porta para dentro do que da porta para fora, o que é fantástico. Por quê? Tudo aquilo que está da porta para dentro, ou pelo menos a maioria daquilo que está da porta para dentro, eu consigo influenciar, eu consigo tomar decisões, eu consigo mexer naquilo. Então, com relação a pessoal, ora, eu preciso me organizar, ter um padrão em cima disso. Você vê outro exemplo? Esses dias conversando com um empresário, ele estava me dizendo assim, Hermelino, resolvi meu problema, contratei um fulano que vai ser meu supervisor aqui, está vindo de uma companhia multinacional e tal. E aí eu comecei a conversar com ele, falei, olha, por essa companhia que você está me dizendo que ele está vindo de origem, eu acho que não vai dar certo. Mas vamos torcer para que eu esteja errada para que você acerte. Por quê? Porque o que ele estava pensando? Eu vou trazer um gestor de uma multinacional extremamente complexa, sofisticada na gestão, que essa pessoa, quando entrar aqui, vai transformar a minha empresa como aquela multinacional. Só que o que aconteceu? Essa pessoa que veio era um executivo, acostumado a desempenhar um papel dentro de uma estrutura, dentro de uma organização, dentro de ferramentas já previamente pensadas, planejadas e implantadas, onde ele executava. Não é? O que aconteceu? Conflito. Ele começou, como é que você quer que eu faça? Aqui não tem isso, não tem aquilo. Não é? Em resumo, com 3 meses a coisa desandou. Não é? Então, veja bem, percebe o que eu quero dizer? Bom, se a minha loja ou se a minha rede de lojas ela é pequena e não tem esses processos implantados, pensados, criados, eu preciso de alguém que pense nisso, que tenha experiência, entenda como é que isso funciona. Percebe? Então, quando for comprar sistema, não é qualquer sistema, não basta emitir nota e ter contas a receber e a pagar. Não é? Ele precisa atender a minha demanda. Então, meu pessoal, eu preciso treinar, não adianta só contratar e jogar no salão de vendas, que é o que a maioria. É só ler os comentários aqui no meu canal, aqui no YouTube, que você vai ver embaixo dos vídeos o que tem de gente que fala assim, Melina, eu estou trabalhando, mas eu estou perdido, eu não sei o que fazer e tal. Por quê? Porque quem contratou não capacitou, não deu as ferramentas, não fez um treinamento, não fez eu chamo de PPT, um programa permanente de treinamento. Não é? Treinamento, é importante se ter consciência que treinamento é permanente. Treinamento é o exercício daquilo que você já sabe, porque senão esquece, começa a fazer, não é? E aí vai reduzindo, caindo na zona de conforto e não vai entregar resultado de excelência se você está caindo na zona de conforto, não está exercitando aquilo. Então é importante os líderes entenderem a melhor maneira de conduzir as equipes, como capacitar essa equipe, isso vai criar o diferencial. Não é? Se ainda é muito ruim, se você entra... Eu brinco, eu costumo dizer assim, você entra em 10 lojas, em 11 você é mal atendido, não é? Porque ainda é muito precário. Não é? Então, veja bem, quem investir nisso, quem se preparar para isso, vai realmente criar, transformar o limão numa limonada, uma ameaça numa oportunidade. Não é? Agora, isso não cai do céu, isso não vem pronto, é necessário esforço, planejamento, dedicação, e é isso, esse é o nosso papel como gestor dentro de uma loja. Concorda comigo? Então, o papel do empresário hoje não é só escolher boas mercadorias, ter um bom ponto, colocar na loja e bastou. Não é? É realmente fazer uma gestão mais técnica. Eu estava me referindo a indicadores. Essa é uma outra ameaça. Por quê? Quando você vai conversar com um lojista, a maioria também, você pergunta não só ponto de equilíbrio, mas qual é o seu PA, o valor médio, a venda por departamento, por vendedor e departamento e vendedor. Quando a gente começa a olhar, por que eu faço esse tipo de questionamento? Porque, veja bem, você tem departamentos dentro da loja.
Por mais que a sua loja seja pequena, mas você tem uma departamentalização. Eu trabalho com confecção, calçados, ou eu trabalho... Enfim, não importa. Você tem agrupamentos de produtos que a gente chama de departamento. Né? Não necessariamente você departamentalizou a loja, mas você tem agrupamentos de produtos e é comum você ver numa loja, às vezes o vendedor que tem dificuldades com determinados grupos de produtos. Não é? E que são representativos. Eu vejo, por exemplo, em loja de confecção, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade, eu até já contei essa história aqui em vídeo do canal, mas para relembrar, numa loja que eu atendi, numa rede de lojas, em uma delas, uma excelente vendedora, e ela tinha dificuldade em vender, por exemplo, vestido de festa. Né? Então ela trabalhava com outras lojas femininas, de shopping, e ela disse para mim, menina, eu tenho dificuldade com vestido de festa. E são caros, né? Tem valores mais altos e são representativos. Então, ela poderia melhorar ainda muito mais os resultados dela. E ela me disse assim, pois eu poderia melhorar se eu vendesse, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade e tal. Tanto que quando eu atendo cliente que é para olhar esse tipo de produto, eu passo para colegas minhas, né? Eu prefiro passar o cliente para outro do que atender, porque eu não atendo bem, não sei vender isso e tal. E era uma limitação tola. Né? Foi feito um treinamento com ela adquiriu confiança e virou a rainha do departamento, ela passou a vender, aquilo passou a ser significativo, percebe? Agora, isso, como é que você descobre isso? Tendo medição, tendo controle, indicadores que vão apontar esse departamento, como é que está o ranking de vendedores, aqui, inverte, pega o vendedor e vê o ranking de departamentos, de grupos de produtos que vem. Então, esses são indicadores, PA, ticket médio é fundamental, valor médio da peça vendida, e por aí afora. Então, quando você começa puxar indicadores, tendência de fechamento, olha, você vendendo assim, como é que você vai fechar o mês? Né? Acompanhar isso. Quando você começa a acompanhar, você vai tomando as ações necessárias. Né? No nosso papo anterior, eu falei sobre indicadores de venda, sobre ferramentas para se controlar isso. Né? Então, há uma série de recursos que você pode controlar: tráfego, conversão, ticket médio, PA, valor médio da peça vendida, venda por metro quadrado, para você saber a sua produtividade, como é que está em relação ao mercado, porque é aí que você começa a gerenciar custo por metro quadrado, venda por metro quadrado. Não é? Então, eu começo a ter uma dimensão onde estão os meus problemas, porque se eu descubro onde é que estão os meus problemas, eu tenho como agir, como intervir, como planejar, organizar, não é? E tomar as decisões adequadas para fazer a correção desses pontos específicos que estão afetando o negócio. Então, quando a gente fala de ameaças e oportunidades, é muito mais importante do que olhar para fora, é olhar para isso. Não é? Então, eu preciso profissionalizar, não dá mais para ser só nos 4 P's. Não é? Produto, preço, ponto e fazer promoção, que bastou. Se eu não tiver os demais compostos ali no meu mix de marketing, no meu mix de administração, de gestão do meu negócio. Não é? Então, é isso que vai fazer com que a gente tenha condições de competir ainda por um bom tempo, pode ter certeza. Então, eu vejo que determinados segmentos realmente vão ser mais impactados, mas outros segmentos estão cheios de oportunidades e dependem muito mais da capacitação do gestor, do empreendedor, na maneira de olhar e ver quais são os espaços de melhoria que você pode atacar e que depende de decisão, não depende de fatores externos. E não são investimentos financeiros expressivos. Não é nisso que está a solução. A solução está muito mais no nível da decisão, do conhecimento e da ação. Então, realmente, a gente enxerga muitas oportunidades quando a gente pensa na estratégia do negócio. Vou dar um exemplo comum. A gente estava falando sobre... Bom, eu tenho uma competição hoje, em termos de concorrência, muito mais ampla do que necessariamente a outra loja que trabalha com produto, do mesmo produto que eu trabalho. Ok, e aí? Como é que eu vou competir? Quais são as possibilidades que eu posso jogar aqui na minha loja, que eu posso desenvolver aqui na minha loja, que eu consiga enfrentar isso? Ora, uma das alternativas é trabalhar com receita futura, como eu costumo colocar. Veja bem, quando eu faço... Geralmente, quando eu estou em palestra, eu faço a seguinte pergunta para a plateia. Tá, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando recebe o salário? A absoluta maioria responde
pago minhas contas. Então, a primeira coisa que a gente escuta é isso. Ah, quando você recebe salário, o que você faz? Paga as contas. E depois? Bom, depois, se sobrar alguma coisa, eu consumo, eu compro aquilo que eu estou precisando. O que isso está me contando? Que se você só vende à vista, por exemplo, você vai disputar a sobra. O bolo já foi consumido, já comeram. Então, eu preciso ter uma estratégia. Como que eu posso almejar, disputar, não essa renda que está sobrando, o farelo do bolo que caiu, que sobrou, mas o bolo, como é que eu participo? Eu preciso ter, então, planos de pagamentos adequados para a minha empresa, para a minha loja. Ok, Irmelino, mas e aí? E o meu recebimento, e meu fluxo de caixa, e meu ponto de equilíbrio, como é que fica? Então, quando a gente começa a ver, existem soluções extremamente técnicas e eficazes que potencializam a gestão financeira de uma empresa, de uma loja, se bem aplicadas. E você pode sim competir dessa maneira. Então, se eu estou em novembro, eu já vou disputar a renda do cliente que vai ganhar em março, em abril, porque a desse mês provavelmente a absoluta maioria, a maior parte dessa renda já foi consumida, já pegaram. Então, eu tenho que buscar uma renda futura justamente para participar. Porque se eu não fizer isso, a Honda vai vender uma bis para essa menina e ela vai comprometer a renda dela que ela vai ganhar pelos próximos 2, 3 anos. Ou a Apple vai vender um iPhone para ela e ela vai passar aí 2 anos pagando o novo modelo do iPhone. Percebe? E eu não consigo vender meu tênis, minha calça jeans, eu não consigo vender meu óculos. Então, como que eu faço para poder competir, para poder estimular isso? Eu preciso ter um alinhamento de gestão. Depende de quem? De mercado? Não, por incrível que pareça, não. Depende de gestão, de estratégia. Aliás, esse é um ponto que eu bato muito fortemente no meu PAGL, no meu Programa Avançado de Gestão de Lojas, que é um curso que eu tenho ministrado pelo Brasil todo. Tenho feito esse seminário justamente onde a gente trabalha profundamente, porque essa é uma das estratégias para que você tenha força, e ao mesmo tempo liquidez, tenha condições de, fazendo um parêntese aqui, que é como eu escuto Irmelino, mas como que eu vou dar foco nisso, entrar muito forte nisso, se eu jogo a mercadoria para fora, ponho para a rua, vendo aí em 10 vezes e eu preciso pagar aluguel, pagar folha, preciso repor essa mercadoria, como é que eu faço? Onde que eu tiro dinheiro? Como é que eu acerto isso? E existem estratégias extremamente eficazes e que abaixam os custos da loja se bem aplicadas. Não é com inteligência, com estratégia, com ferramenta que a gente consegue transformar essas ameaças em verdadeiramente oportunidades. E é isso que nós precisamos. É possível. Então, fechando o nosso papo de hoje, existem ameaças, elas são reais, elas estão aí, mas existe uma infinidade de oportunidades que, se a gente conseguir enxergar adequadamente e trabalhar nesse sentido, a gente vai realmente prosperar, transformar o nosso negócio num ótimo negócio. E se ele já é ótimo, é melhor ainda. E isso é extremamente positivo, porque o empresário, quando prospera, gera emprego, distribui renda. É fundamental para a nossa sociedade. A nossa sociedade depende disso, do sucesso do empresário. Então, eu sempre bato nesse ponto. É muito mais do que um egoísmo do ponto de vista, não, eu estou pensando em ficar rico, em ganhar meu dinheiro e etc, e o resto que se dane. Não é bem assim. Por mais que se pense assim, a consequência é distribuir renda, porque gera emprego. Eu adoro ver uma rede crescendo, abrindo novas lojas, como eu tenho alguns clientes que eu atendo, expandindo, buscando sempre, tem um departamento de expansão, gente só na rua procurando pontos, em novas praças, novas localidades, para abrir novas lojas e gerando emprego, capacitando gente, enfim, ajudando de maneira efetiva, impactando de maneira efetiva na vida das pessoas, de maneira proativa, positivamente. Não é verdade? Então, quando a gente prospera, não é só a gente que prospera, a gente impacta de maneira positiva na sociedade. E o contrário, infelizmente, também é verdade. Quando a gente fracassa, a gente arrasta muita gente junto. Não é? Então, o impacto também é significativo. Então, é tudo de bom quando a gente prospera. E as oportunidades existem, é muito mais uma questão de estratégia, inteligência e trabalho do que sorte ou fatores externos como o mercado, enfim, coisas que estão fora do nosso alcance. Concorda comigo?
Enfim, esse é o nosso papo de hoje. Comenta aqui embaixo, é muito importante essa interação, o seu comentário, você divulgar os nossos vídeos, compartilhar. Dessa maneira você ajuda o canal a prosperar também. Então, se você gostou, não esquece de deixar seu like, verifica se você não é inscrito ainda e se inscreva. Muita gente que acompanha esquece de se inscrever. Não é isso? Beleza, então. Eu te vejo por aí. Um grande abraço.